Olá para você que acompanha a TV do Parlamento Municipal, está no ar o Câmara Agora. Prestação de serviço, reportagens especiais, entrevistas e a agenda do Legislativo na sua manhã de segunda-feira. Comece a semana por dentro do que acontece na cidade. A partir de agora, informação o tempo todo na sua tela. Fique com a gente. Hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Muito bom dia, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos de volta com esse programa que fez uma pausa para que vocês pudessem acompanhar as duas CPIs que ocorreram aqui na Câmara nos últimos meses. O Clayton Fortunato agora está de volta ao Acontece em Porto Alegre, como vocês puderam acompanhar na última sexta-feira. E eu vou me encontrar contigo todas as segundas-feiras, sempre ao vivo. Como de praxe, vamos abrir o programa com a previsão do tempo. Agora são 11 horas, mais um minutinho, faz 28 graus neste momento, aqui na Avenida Loureiro da Silva, número 255, sede da Câmara de Vereadores. Vamos conferir com imagens ao vivo como é que está o tempo lá fora. Olha só, imagens aí de Porto Alegre, céu tem sol, está bastante nublado, já está abafado, como falei, 28 graus aí. A gente acompanha que ainda tem um pouquinho de sol nessa imagem que a gente vê que fica bem próxima aí à rodoviária de Porto Alegre, na chegada à cidade, mas digo para vocês que esse sol, esse tempo nublado aí está com as horas contadas, porque a gente vai ter o retorno da chuva aqui em Porto Alegre e como vocês podem acompanhar aqui na linha de baixo, ó, esse é o resumo para a semana. A gente vai ter a atuação de um ciclone extratropical aqui no estado, que também vai impactar aqui a capital, e a gente vê agora nos próximos dias como é que o tempo vai se comportar aqui na tela. A gente tem... Vamos acompanhar aqui como é que vai se comportar o tempo. Olha só, hoje aqui em Porto Alegre a gente tem 28 graus, aqui a gente já atualizou a temperatura. E o que vai acontecer, gente? Esse ciclone vai impactar o estado, vai atingir a capital e ele vai ter dois momentos de perigo aqui em Porto Alegre. O primeiro deles já amanhã, na terça-feira, que nós vamos acompanhar aqui. Olha só, amanhã a gente tem previsão de bastante chuva, tem possibilidade também de temporais ao longo de todo o dia, temporais que devem ocorrer com chuva forte, volumosa, ventos fortes também, raios e não se descarta também a ocorrência de granizo em pontos isolados de Porto Alegre. A gente também vai ter a chuva volumosa e a temperatura, por causa da chuva, ela vai variar muito pouco ao longo do dia. Olha só, 21, 22 graus ao longo desta terça-feira. A gente pula agora para a quarta-feira, que vai ser o segundo momento de perigo devido ao ciclone, porque a quarta reserva o perigo de ventos muito fortes. Esse ciclone vai estar se deslocando em direção ao oceano e nesse deslocamento ele vai provocar rajadas que podem variar entre 80 e 100 km por hora aqui em Porto Alegre, com risco aí de destelhamento de casas, quedas de árvores, danos no sistema elétrico. Então é uma situação que a população precisa ficar bastante atenta e ter bastante cuidado na quarta-feira. Tem previsão de chuva, a chuva já não deve ser tão forte, tão volumosa como o que está previsto para terça-feira. E a gente vê que a temperatura também varia pouco, entre 19 e 22 graus. A gente pula agora para a quinta, porque na quinta o perigo já diminui bastante. Ainda no comecinho da quinta-feira, entre a madrugada e amanhã, ainda pode ventar forte com risco de danos na capital. Depois, com o passar das horas, aí a situação vai ficando mais calma e aí a gente vê que o tempo fica mais encoberto e podem até ter algumas aberturas de sol. Com isso, a temperatura sobe um pouco mais em relação aos próximos dias. Olha só, mínima de 17, máxima de 28, já volta a ficar abafado. E na sexta-feira, para encerrar a semana, o tempo permanece nublado, a gente vê que as temperaturas vão voltando a subir mais ao longo dos dias com a passagem da instabilidade e a gente vê que a máxima na sexta-feira já se aproxima dos 30 graus. Sempre bom lembrar que se você precisar de ajuda, precisar de algum tipo de socorro devido ao mau tempo, o contato da Defesa Civil é o número 199. Bom, do tempo, agora a gente vai para as informações aqui da Câmara, pois o começo da semana é marcado pela sessão plenária aqui no Legislativo. Logo mais às 2 horas da tarde, os vereadores começam a decidir os futuros de Porto Alegre. Por isso, o Clayton Fortunato fala conosco ao vivo a partir de agora, aqui no nosso telão. Ele está ao vivo no plenário. Clayton, saudações coloradas depois do sufoco do fim de semana com o nosso Inter. A gente começa um pouco mais a semana mais calmo e também com as informações daí, porque a segunda, além da sessão, reserva outros momentos aí no plenário, não é mesmo? Bom dia!
Muito bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham. Pergunto para começar aqui a nossa conversa, para que tanta tensão, né? Não Não precisava, precisava, não precisava né? mesmo. Momentos de tensão nesse domingo, mas enfim, acabou tudo bem. 2026, né, venha melhor para todos nós, né? Tanto para a Inter quanto para a Grêmio, aí, que a gente possa ter um ano melhor aí para todos os torcedores. Muito bem, Guilherme, falar um pouquinho sobre o que a gente tem previsto para hoje aqui no plenário Otávio Rocha, que é o palco das discussões, palco dos debates, de votação dos projetos. E a tarde desta segunda-feira começa com uma tribuna popular, e quem vai participar da tribuna popular é o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, o SIMPA. Vai tratar sobre o projeto de extinção do 6º ano das escolas municipais. Essa é uma proposta que tem causado bastante debate aqui no plenário e também nas comunidades escolares. Por exemplo, o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, já esteve aqui também num período de comparecimento para explicar, para detalhar, juntamente com a Secretaria Estadual de Educação, como é que vai funcionar, né, essa troca, essa absorção, né, dos alunos, tanto do primeiro quanto do 6º, né? Vão ocorrer algumas trocas, né, entre Estado e município, e a comunidade escolar está bem apreensiva, né, especialmente em relação à distância, né, em que as escolas vão estar das famílias, né? Então, a questão dos irmãos também é outro ponto que preocupa, mas isso vai ser, na sequência, também esclarecido, né? Os órgãos de educação, tanto do município quanto do Estado, dizem que isso são mínimas, né, as alterações, mas, de qualquer forma, evidentemente, né, preocupa pais e responsáveis pelos estudantes. Então, esse vai ser o tema que vai abrir, né, a sessão plenária desta segunda-feira com a tribuna popular. Na sequência, a gente tem 16 projetos na ordem do dia. Eu vou destacar pelo menos 3 aqui, Guilherme, que julgo de interesse mais amplo, e que também um deles deve ser o mais polêmico, se chegar a ser votado nesta segunda-feira. Deixa eu começar com um projeto dos vereadores José Freitas e Aldacir Oliboni, que assegura o atendimento prioritário às pessoas com diabetes na realização de exames complementares de diagnóstico que exijam jejum prévio, coletas de sangue e ultrassonografia de abdômen nos serviços públicos e privados aqui da capital gaúcha. Projeto, então, dos vereadores José Freitas e Aldacir Oliboni. Tem uma outra proposta de mais vereadores assinam, que trata do IPTU. Uma proposta do vereador Ramiro Rosário, Tiago Albrecht, Giovanni Bill, Gessé Sangalli, Roberto Robaina e ainda a vereadora Fernanda Bart, que concede a remissão de créditos tributários e anistia de multas relacionadas ao IPTU para associações comunitárias. Então, esse também é um projeto assinado por diversos parlamentares e que deve, evidentemente, se for votado, ser aprovado devido a esse amplo, né, acordo que foi feito aqui para a assinatura deste projeto. E o que eu julgo mais polêmico também, que deve causar um debate mais acirrado aqui no plenário Otávio Rocha na tarde de hoje, é uma proposta assinada pela vereadora Mariana Lescano, que proíbe a execução de músicas com conteúdo inadequado para menores de idade em escolas públicas municipais e eventos destinados a crianças e adolescentes realizados em espaços públicos da capital. Então, este projeto ele já está há algum tempo na ordem do dia, possivelmente deve ser apreciado hoje e deve gerar um debate mais acalorado. 16 projetos na ordem do dia, a ideia é que chegue no final, né, um pouquinho antes do recesso, dia 22, com a pauta limpa, né? É o que diz a vereadora aqui, presidente do parlamento, vereadora comandante Nádia do PL, que quer chegar ao final do período aí com a pauta limpa, né? Com todos os projetos previstos votados. Adianto, né, Guilherme, que o IPTU não será votado este ano, né? A própria liderança do governo já avisou, são muitas emendas, mais de 500 emendas, então esse debate deve ficar para o ano que vem. Possivelmente ele deve entrar na ordem do dia, começar a discussão, mas a votação efetiva deve ficar para 2026. Guilherme, essas eram as informações que eu tinha por aqui. Volto, ou melhor, do plano diretor, tá? Plano diretor. A Jennifer me
traz essa informação que me atualiza e me passei, tá? É o plano diretor, Esse é um projeto bastante debatido, enfim, teve comissões especiais para debater esse projeto e é o plano diretor, tá? Que deve ficar para o ano que vem. Obrigado, Jennifer, da nossa produção, por me atualizar e me corrigir. Tá bem, Gui? Volto contigo aí no estúdio. Tá certo, Clayton. Assuntos é o que não falta aqui na Câmara para serem debatidos aí, como sempre, nas sessões plenárias. A gente também tem uma produção muito atenta que ajudou aí a corrigir a informação do Clayton. Muito obrigado, querido, pelas suas informações. Uma boa semana para ti. É isso aí. Lembrando também, como sempre, que todas as sessões plenárias são transmitidas aqui pela TV Câmara nas segundas e quartas-feiras, a partir das 2 horas da tarde. Bom, da programação do plenário, a gente vai para a programação das demais atividades da Câmara. Quem traz a agenda do Legislativo para a gente aqui no telão é Gilberto Caetano. Gilberto, bom dia. Olá, Guilherme. Amanhã acontecem as reuniões das comissões permanentes aqui da Câmara. Às 14h, a Comissão de Direitos Humanos, a CDCOM, tratará das cozinhas solidárias e as políticas públicas municipais de combate à fome. A pauta é uma proposição do vereador Pedro Ruas, do PSOL. Às 6h30, a Comissão de Urbanismo e Habitação, a CUTAB, a pedido da sua presidente, a vereadora Karen Santos, do PSOL, realizará uma visita à Vila Mapa, no bairro Lomba do Pinheiro. Um dos objetivos é verificar a situação de um valão que corta a comunidade. Na quarta-feira, a partir das 9h30 da manhã, a Comissão Especial do Plano Diretor aqui do Legislativo realizará uma reunião. A pauta da reunião, presidida pelo vereador Idenir Sequim, do MDB, será a votação do relatório geral da Comissão Especial que trata desse projeto de lei enviado pelo Executivo e que precisa ser apreciado aqui pela Câmara Municipal. E nesta semana também tem sessão solene. Na quinta-feira, às 5h, a senhora Adriane Cerini recebe o título de cidadã de Porto Alegre. A proposição é do vereador Alexandre Bobadra, do PL. Bom, Guilherme, estas eram as informações que eu tinha por hoje. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Gilberto. Boa semana para você. E aqui na Câmara a gente também te deixa por dentro da nossa programação. Afinal de contas, eu e os meus colegas estamos sempre produzindo conteúdos para você poder nos acompanhar aí durante a semana. Quem dá o recado para a gente lá da nossa redação é a Vanessa Schmidt, que chega aqui para conversar conosco. Bom dia, Vanessa. Oi, Gui, muito bom dia para ti, bom dia também para quem está aqui acompanhando a TV Câmara. Olha só o que a gente está produzindo para os nossos telespectadores nesta semana. Hoje, a partir das 8h, tem o Porto Alegre em Debate com o Gilberto Caetano e nessa edição ele fala sobre preconceito no futebol. Logo em seguida, a partir das 9h30, tem o Jornal da Câmara com o Clayton Fortunato e ele recebe o secretário de Assistência Social do município, Matheus Xavier. O Jornal da Câmara também tem edições na quarta e na sexta-feira, sempre às 9h30. Já na terça-feira, a partir das 8h, tu encontra comigo no TV Câmara Entrevista. A gente recebe especialistas convidadas para falar sobre abandono afetivo. Na quarta-feira, a partir das 8h também, tem o Trajetórias com a Carol Cardoso e nessa edição ela recebe a coordenadora da campanha Papai Noel dos Correios do Rio Grande do Sul, a Lisandra Freitas. Já na sexta-feira, a partir das 3h, ao vivo, tem o Acontece em Porto Alegre com o Clayton Fortunato, sempre com reportagens especiais, um conteúdo muito bacana, entradas ao vivo, para te mostrar tudo o que está acontecendo aqui na capital e também no Legislativo. E claro, toda a nossa programação está disponível no nosso canal do YouTube, então se você ainda não nos segue, aproveita para conhecer um pouquinho mais sobre a TV Câmara por lá. Gui, essas eram as informações que eu tinha para você, para quem está nos assistindo. Uma ótima semana de trabalho para a gente. Até a próxima! Até a próxima, Vanessa. Boa semana de trabalho para ti também. Pois é, a gente tem aí todas essas programações de programas aí. Programações de programas é ótimo. Todos esses programas que a gente vai ter aí ao longo da semana aqui na telinha da nossa TV Câmara. E a gente segue trazendo informações agora de serviço da cidade. Quem nos conta o que tem de utilidade pública para o cidadão aí ao longo dessa semana é a Caroline Cardoso, que chega para conversar com a gente. Bom dia, Carol! Olá, Guilherme, bom dia para ti e para todo mundo que nos assiste. Hoje, a partir das 8h, acontece a 32ª Festa da Mãe Oxum. O evento é gratuito e aberto ao público e tem na programação atividades culturais, encontro com lideranças religiosas e, nesse ano, uma novidade:
o pré-lançamento do livro, que celebra os 32 anos da festa. O evento vai ocorrer em frente ao Monumento da Manhuaçu, localizado na Avenida Guaíba, número 808. E por falar em festa, a venda de ingressos para o Carnaval de 2026 já está aberta. Camarotes, frisas e estacionamentos podem ser adquiridos exclusivamente pelo site carnapoa.tri.rs. As arquibancadas são gratuitas e os ingressos podem ser retirados na plataforma TriRS. O evento vai ser realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro no Complexo Cultural do Porto Seco. E atenção aí os concurseiros de plantão. Estão abertas as inscrições para a contratação de assistente administrativo e cadastro reserva da Prefeitura de Porto Alegre. As inscrições devem ser feitas no site da Fundatec até o dia 5 de janeiro. A taxa é de R$ 115,40. O salário básico inicial para uma jornada de 30 horas semanais é de R$ 1.581,28. Além disso, tem vale alimentação no valor de R$ 800 e vale transporte. Por hoje é isso. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Carol. Boa semana para você. Tudo de bom. E olha só, gente, já estamos chegando no fim do ano. E com o Natal se aproximando em poucos dias, ainda dá tempo de ser solidário. Segue acontecendo a campanha Papai Noel dos Correios, onde o sonho de uma criança pode ser realizado por você que nos assiste. É o que a gente confere agora na reportagem. Quem nunca quis mandar uma cartinha ao Papai Noel? E qual a melhor maneira de fazer isso? Muitas crianças acabaram escolhendo os Correios. Foi assim que tudo começou. As cartinhas que chegavam por aqui eram guardadas pelos funcionários. E para não deixar nenhuma criança sem presente, o grupo se reunia e comprava os itens. Assim, surgia a campanha no país inteiro. E de lá para cá, a campanha cresceu, e muito. Neste ano, somente aqui no estado, são cerca de 5.000 cartas recebidas. De acordo com a coordenadora da campanha do Rio Grande do Sul, Lisandra Freitas, até agora, mais de 3.000 cartas já foram adotadas. É um número bem significativo, a gente está super feliz, mas claro que agora a gente começa com a segunda preocupação, que é o retorno desses presentes, né? Por enquanto só voltaram cerca de 300, né? Então de 3.000 só 300. É bem pouco, mas a gente sabe, claro que é até dia 10, né? Mas a gente vai lembrando sempre as pessoas, sabe? É muito importante porque pegar uma cartinha é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, especialmente com as crianças em situação de vulnerabilidade social. Os pequenos esperam ansiosos pelo dia da chegada dos presentes. Desde 2010, então, a gente vem trabalhando aqui no Rio Grande do Sul só com as escolas e instituições, porque aí a gente sabe que são crianças que vivem naqueles locais, né? E isso nos garante que a gente consiga alcançar esse critério que é importante, né? Crianças que vivem em locais de situação de vulnerabilidade social. Tu tem duas formas de adotar as cartinhas da campanha. Tu pode vir na agência onde a campanha está acontecendo, então aqui em Porto Alegre é na agência central, que fica aqui na Siqueira Campos. As cartinhas vão estar disponibilizadas aqui, a pessoa vem, lê a sua cartinha, cada cartinha tem um código, ou ele pode pegar pelo blog também, que é o blog noel.correios.com.br, entra ali, vai ter todo o procedimento certinho para ele adotar a cartinha e vai estar ali indicado o local onde ele tem que entregar essa cartinha. E aí ele está participando da campanha. Que ali está o sonho da criança, né? O slogan é tire esses sonhos do papel. Então, se você leva um sonho de uma criança para casa, você tem que trazer, né, o presente. E então nossa busca é sempre essa. Primeira busca é vem adotar, a segunda busca é traga o presente. No ano passado, uma novidade passou a fazer parte da campanha: atender também os abrigos das capitais. Os Correios começaram com essa parceria e nesse primeiro momento, nessa primeira fase em que a gente está vendo como é que funciona, a gente está atendendo todos os abrigos das capitais. Porto Alegre tem cerca de 70 abrigos, 35 estão participando da campanha. Joy de Araújo é funcionária de uma empresa e foi até a agência dos Correios buscar cartinhas a pedido da chefia. Este é o segundo ano de participação na campanha. É um prazer, né, estar aqui. É bem interessante, né, essa campanha do Natal, das cartinhas para as crianças, né, que muitas não têm oportunidade, né, de ter um brinquedo, uma roupa, um calçado, né, bem interessante.
E você que quer adotar uma cartinha, aqui na Agência Central ainda tem algumas disponíveis. O endereço é Rua Siqueira Campos, número 1100. Além disso, tu também pode tirar fotos aqui no ambiente do Papai Noel. Agora ele está em horário de almoço, mas eu fiquei sabendo que se tu der sorte, tu encontra ele por aqui. Vem ser Noel você também. E continue com a gente, chegou a hora da nossa entrevista da semana. Faltam 23 dias para 2025 se encerrar. E o fim de ano pode trazer uma quantidade maior de dinheiro no bolso do cidadão com pagamento do salário do mês, parcela do 13º e, em alguns casos, as férias do trabalho. Mas o que também não faltam são gastos com as compras de presentes, alimentos para ceias, passeios e, claro, as dívidas de todo mês. Como equilibrar tudo isso para não encerrar o ano e começar o próximo zerado e com alguma dívida? Para ajudar a organizar essas finanças, hoje estamos recebendo aqui no estúdio a Kellen Fraga, que é economista e também professora da Escola de Negócios da PUC. Kellen, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui hoje com a gente. Gostaria de já começar te perguntando, como é que a gente pode começar a organizar esse dinheiro todo? Ótima pergunta, eu fico feliz de estar aqui porque é um tema tão importante, né? E para nós no final do ano é tão difícil organizar os nossos gastos, porque nós somos emocionalmente levados a gastar, comprar, enfim. E também com a questão digital, a gente não percebe que num clique consegue acumular dívidas ao longo do tempo. Então é um tema extremamente importante. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando pensa em 2026 ou pensa em se planejar é olhar para 2025. Então, qual é o balanço de 2025 em termos do que a gente se planejou, gastou, efetuou? Será que aquilo que a gente se comprometeu a fazer deu certo? Conseguiu gerar algum resultado, né? Gerou alguma reserva, algum resultado em termos do que a gente tinha colocado como meta? Então, a primeira coisa é olhar para 2025. Onde a gente mais pecou? Quais foram os problemas que a gente mais recorreu? Depois disso, em termos de planejamento, a gente sabe que é importante olhar o que a gente vai organizar e vai orçar para o final do ano. O que é o orçar, né, que a gente diz? O orçamento ele é composto por todos os nossos gastos, tipos de gastos, despesas, enfim, investimentos que a gente vai fazer. Ou seja, a gente precisa, primeiro, colocar todos os gastos, e aí seja com lazer, seja com necessidades básicas, seja com desejos que a gente tenha, né? Então, a primeira coisa é atender as necessidades básicas. Então, todas as contas fixas, tudo aquilo que é recorrente mês a mês, a gente tem que pontuar e colocar como primeira despesa a ser executada, né? Que a gente vai planejar para o próximo ano. Depois vem o mundo dos desejos, né? Que é o que a gente quer fazer. E o que a gente aconselha é que o que a gente quer fazer venha, né, de algum esforço extra que não seja do salário base que a gente tenha, ou de alguma outra renda, né? Então, por exemplo, se a gente quer comprar presentes no final do ano, se a gente quer viajar, efetuar uma viagem, o que seria interessante? Que esses valores eles já pudessem ser acumulados ao longo do ano de 2025. Ah, mas eu não consegui. Eu quero, enfim, não consegui juntar nenhum recurso, economizar com nada, não gerei nenhuma poupança, não criei uma reserva. Bom, então agora, da onde eu vou tirar esse recurso? Primeira coisa, não fazer compras de última hora e por impulso, porque a gente sabe que as pesquisas de endividamento financeiro mostram que o que leva as pessoas a se endividarem efetivamente é o impulso. E isso está muito relacionado com o emocional psicológico. Cartão de crédito está incluído nisso? Claro, o cartão de crédito é uma das razões que geram, que operacionalizam esse impulso, assim como os aplicativos de compras, né? Então, racionalizar a compra. O que isso significa? A gente poder ir com uma lista. Eu vou comprar e gastar exatamente aquilo que eu coloquei na minha lista de prioridades, né? Então, nunca sair sem uma lista de prioridades. Depois, evitar as compras de coisas muito antecipadas, onde os valores ainda estão cheios. Então, às vezes, perto do Natal, a gente sabe que tem alguns descontinhos ali que acontecem de rebarba ali de última hora. Então, aproveitar esses momentos. Não viajar em alta temporada.
se possível, veja algum espaço de tempo, né? A gente sabe que Réveillon é uma das altas taxas que a gente tem para qualquer tipo de hospedagem, viagem, passagem, enfim, evitar também a alta temporada, né? E usar o 13º com parcimônia. O que é isso? Vou seguir a minha lista de compras de final de ano, com comida, com presentes, etc., mas vou construir uma reserva. Essa reserva, né, que às vezes vem do 13º, que a gente pode acumular, quem sabe eu não pago uma dívida que eu já tinha numa instituição financeira para não carregar ela para 2026. E o que sobrar dessa dívida, o que seria interessante? Aí sim, eu guardar esse valor para usar 2026, principalmente em janeiro e fevereiro, que são os meses que a gente sabe que entra aí todas as contas, né, do orçamento doméstico. Claro, com certeza. E tem a questão também do parcelamento. Muita gente faz compras com muitas parcelas. Essa pode ser uma alternativa para conseguir abraçar um pouco mais de outras coisas ou vai acabar afundando mais, de repente? Assim? Essa pergunta é muito boa porque todo mundo pensa que o parcelamento é uma folga que a gente tem, porque a gente está deixando de gastar agora e está contraindo dívida no futuro. É assim que a gente deveria ler o parcelamento, né? O parcelamento não é uma coisa tão benéfica. Por quê? Porque a taxa de juros do parcelamento, ela vai entrar, né, de alguma forma mês a mês, vai ser contabilizada naqueles gastos futuros, uma coisa que tu não teria se tu pagasse à vista, né? Então a gente sempre aconselha que em finanças pessoais sempre se junte um montante de recursos antes para pagar à vista, para não pagar esses juros, né? E o problema não é só esse, né, Guilherme, é que quando a gente paga com juros, muitas vezes, por exemplo, compra no cartão e aí não tem o valor depois lá em janeiro ou fevereiro, porque tem muita despesa e aí vai fazer o quê? Vai entrar no rotativo do cartão. Esses são os maiores juros que a gente tem para a pessoa física, né? O cheque especial e o rotativo são os juros abusivos em que a gente não pode ter a tentação de não pagar uma fatura completa ou, enfim, ter a tentação de ter aquele valor à nossa disposição. Então, dentro do possível, não parcele ou parcele o mínimo possível. Para ter como uma medida de saída, de repente, se a pessoa resolve adotar um empréstimo para esse fim de ano, pode ser uma saída ou também pode ser uma bola de neve para a vida da pessoa? Ótimo. O empréstimo, claro, né, que quem fala em finanças pessoais não vai falar em empréstimo sob última condição, né? Depois de não ter mais reserva, depois de não ter nenhuma poupança, não conseguir emprestado com ninguém, vai para o empréstimo, né? A gente sabe que algumas pessoas precisam disso porque a vida da gente é muito dinâmica, né? As coisas mudam muito. E, enfim, não tem nenhum juízo de valor aqui. Mas o empréstimo, o que a gente tem que fazer? A gente tem muitas opções, né, atualmente. Então, para quem vai usufruir desse tipo de crédito, olhar a taxa de juros, né, olhar os custos administrativos, porque a gente às vezes não olha, está lá num contrato, que às vezes a gente só assina e nem fica sabendo qual é o custo administrativo de tomar aquele empréstimo, né? Então, os juros, o custo administrativo, o imposto de renda, enfim, tem outras coisas que muitas vezes estão embutidas numa simples contratação, que às vezes é automatizada, né, pré-aprovada muitas vezes. Então, quando você tem um crédito, um empréstimo pré-aprovado no aplicativo do seu banco, etc., leia o que está ali escrito dentro daquele crédito, porque muitas vezes o juro é muito maior. Então, use a concorrência que a gente tem hoje de tantas instituições financeiras a seu favor. Busque os juros mais atrativos para você, com condições melhores de custos administrativos também. Como uma profissional da área da economia, qual que tu observa que geralmente é o erro mais cometido pelo cidadão no final do ano, com a questão das finanças? Olha, tem muita coisa, né? Mas, assim, no final do ano, o apelo do Natal e as campanhas publicitárias deixam a gente mais sensível a ter um comportamento para se endividar, né? Porque, assim, do ponto de vista de finanças comportamentais, a gente se envolve com aquilo que a gente vê. E muitas vezes a gente é ancorada a nossa expectativa, como a gente chama, né? Naquilo que está lá, promoção de X por 50%, 70% a menos. O que parece para a gente? Cria a expectativa de que o valor está muito baixo sobre aquilo, mas na verdade às vezes é uma forma de chamar a atenção do consumidor e na verdade não são 70% de desconto. Então esse tipo de iniciativa que a gente toda vez está vendo, né, e perto do Natal, enfim, a gente quer dar presente para todo mundo, a gente quer contemplar todos da família, se depara com esse tipo de campanha, então a gente se vê sensibilizado a agir de modo a gastar.
Pois é, tem toda essa questão das festividades do fim do ano, tem os gastos também com as compras de fim de ano, mas virou janeiro, já tem IPVA, tem IPTU, tem outras coisas que vêm junto, e a gente também vem da fase também que antes do Natal e do Ano Novo, também tem Black Friday, da qual as pessoas também gastaram bastante, né? E aí começa a ser uma sucessão de campanhas promocionais interessantes. É a Black Friday, aí é Natal, e aí tem descontos no Natal, depois tem o Liquida Porto Alegre lá em fevereiro, né? Então a gente começa a ver que a gente não para nunca de aproveitar as promoções. E isso é um problema ao longo do tempo. Se a gente olhar essas datas todas juntas, a gente começa a ter uma dívida recorrente. E aí, se tu faz parcelado, não consegue pagar a parcela, ainda terminar as parcelas que tu fizeste lá atrás em novembro. Então, o interessante é olhar para tudo isso, né, e ver exatamente o que é essencial, saber que a gente vai se envolver emocionalmente na campanha de Natal, enfim, que é um momento de solidariedade, né, e que isso não nos impede, obviamente, de efetuar gastos, mas com uma lista, com um checklist completo assim, do que a gente pode gastar, a gente evita os impulsos e evita os cliques de última hora também, né? Então essa seria a dica final que tu deixa aí para quem está nos assistindo, que ainda está arrecadando todo esse valor, daqui a poucos dias também vai ter mais uma parcela do 13º, então para a pessoa se organizar e primeiramente quitar as dívidas que tem. Isso, a minha dica é, vamos lá, primeira coisa, do que você vai receber do 13º, já dentro do possível, reserve, faça uma reserva de emergência, né? Coloque esse valor dentro de algum investimento seguro, coisa simples, um CDB, um tesouro direto, né? Tem tanta facilidade pela própria plataforma, a gente consegue acessar esse tipo de investimento, né? Então faz uma reserva de emergência para não ser pego de surpresa em 2026, já no início de 2026, né? E o que sobrar dentro disso, tem algumas regras, né, de 50% do que é importante e necessário, 30% para outras coisas e 20% de reserva. Então, assim, dentro do salário, a gente pode tentar se organizar dessa forma, né? Mas tira um pouco para essa reserva, para não ficar tão desprecavido, né? E aí depois faz uma lista, esse checklist e segue aquilo como prioridade, né? O que a gente diz é o seguinte, bom, dentro desses investimentos possíveis para reserva, escolha algum que tenha menos risco, né? E que tenha algum tipo de liquidez, que a liquidez eu posso tirar esse dinheiro da reserva quando eu precisar. Tá certo, então. Bora se organizar, gente. As dicas não foram poucas, tem bastante aí para poder organizar esse dinheirinho aí do final do ano. Kellen, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Uma boa semana para ti, um bom final de ano. Eu que agradeço. Muito obrigada para todos nós. Muito obrigado. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que você pode acompanhar a TV Câmara no nosso canal no YouTube ou sintonizando os canais 16 da NET e 11.3 da TV Aberta Digital. As principais notícias do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores da capital dos gaúchos. Te agradeço pela companhia e nós voltamos na próxima segunda-feira às 11 horas da manhã. Uma ótima semana para ti.